Fala, gente boa! Bom, vocês devem se recordar que eu encerrei, né, ao final do primeiro vídeo, eu mostrei uma foto em preto e branco da Rua Plácido Olímpio de Oliveira, uma foto bem recente até, né? Faltou mencionar, né? Faltou mencionar o livro, da onde foi tirada essa foto, da onde está essa foto, ou melhor dizendo. Inclusive um livro, né, que eu recomendo até demais a vocês, é um livraço, aço, de autoria da Maria Cristina Dias. Talvez até alguns de vocês o tenham, né? Que é Ruas de Joinville, né? Joinville Strassen, o Joinville Straben. Esse livro aqui, ó, um passeio pelas histórias da cidade, né? Livraço da Maria Cristina Dias. Então foi desse livraço aqui nesse livraço aqui que está a foto com a qual eu encerrei o primeiro vídeo, tá? Então é um livro que eu, mais do que repetindo, é um livro que quando vocês tiverem a oportunidade de comprá-lo, por favor, comprem, tá? Excelente livro. Bom, mas voltando ao que interessa, né? O planeta inteiro está perguntando, mas afinal de contas, por que a Rua Plácido Olímpio de Oliveira tem esse nome? Quem foi esse cara? Quem foi esse caboclo? Quem foi esse cara misterioso, né? O cara enigmático Plácido Olímpio de Oliveira. Bom, é esse rapaz aqui, ó, que está não só sorrindo, como está com um princípio de riso, né? Ele é um cara muito alegre. Então, esse cara alegre aqui, ó, é o famoso e enigmático Plácido Olímpio de Oliveira. Inclusive, tem mais fotos dele, né, para mostrar para vocês. Só um instante, tá? Uma foto até bem interessante, né? O Plácido Olímpio de Oliveira, entre esses figurões que aparecem aqui nessa foto, tá? O Plácido Olímpio de Oliveira, ele está de pé, é um dos três que está de pé e é o que está ao centro, tá? Então, desses três caras que estão de pé, o Plácido Olímpio de Oliveira é o do meio, tá? E o do bigodinho, tá? O cara do bigodinho é o famoso João Colim, tá? Então, o João Colim é o cara do bigodinho, tá? E o do lado, né, do bigodinho é o João Colim, o do meio, como eu disse ainda há pouco, é o Plácido Olímpio, né? E o outro cara que está de pé é o Rolf Colim, tá? O Rolf Colim, para quem não sabe, ele foi prefeito de Joinville no período de 1951 a 1955. O Rolf Colim, como é sabido, ele era o sogro do folclórico, né? Folclórico e saudoso Luiz Gomes, prefeito de Joinville entre 89 e 90, de 89 até 92, né? Então, o sogro do nosso glorioso Luiz Gomes também foi prefeito da cidade, repetindo, de 51 até 55. Inclusive, as celebrações do centenário de Joinville ocorreram já sob a gestão do Rolf Colim, né? Então, inevitavelmente, se algum de vocês um dia deram uma olhada em fotos, né, que foram tiradas por ocasião das celebrações do centenário de Joinville, inevitavelmente vocês vão encontrar aquele senhor ali, o Rolf Colim, né, então prefeito de Joinville. Mas vocês estão ainda fazendo aquela pergunta, né, vocês estão angustiados ainda, mas quem foi esse cara? Bom, o Plácido Olímpio de Oliveira, ele nasceu em 5 de outubro de 1900, em Campo Alegre. Campo Alegre, ela tinha sido emancipada de São Bento em 1897. Então, como município, Campo Alegre recém havia surgido, né? Então, ela existia como município há apenas 3 anos. Isso por ocasião do nascimento do nosso amigo Plácido, né? Bom, o Plácido Olímpio de Oliveira, ele veio a falecer em 9 de junho de 1957. Então, ele faleceu aos 56 anos, né, relativamente novo, né? Ele faleceu aqui em Joinville mesmo, tá? Bom, o pai dele era o Olímpio Nóbrega de Oliveira. Eu tinha informado, num dos vídeos da semana passada, eu havia informado, né, havia comentado que justamente o pai do Plácido Olímpio de Oliveira, né, era o Plácido Gomes, eu errei, tá? Não é Plácido Gomes de Oliveira. O nome do pai do Plácido Olímpio de Oliveira era Olímpio Nóbrega de Oliveira. Olímpio Nóbrega de Oliveira, ele foi um dos fundadores e proprietários da empresa joinvilense de eletricidade, sobre a qual eu comentei na semana passada, né? Porque foi a primeira empresa geradora de eletricidade aqui na cidade. E o curioso é que o pai dele, o pai do nosso amigo Plácido,
Olímpio, ele ajudou, obviamente, ele ajudou a criar a empresa, só que ele, na época, em 1909, quando teve início a geração de eletricidade em Joinville, o Olímpio ele já havia se retirado da sociedade, já havia se retirado da empresa. Bom, o Plácido Olímpio de Oliveira, ele se formou em Direito pela... Ele fez os seus primeiros estudos no Colégio Catarinense, famoso, centenário e afamado Colégio Catarinense de Florianópolis. Então, ele concluiu o ensino médio em 1900 e o ginasial, né? Ele estudou no Colégio Catarinense até 1916. Ele parte do curso de Direito ele fez na universidade, pela Universidade Federal do Paraná, e ele acabou concluindo o curso e se formando em Direito pela Faculdade do Brasil, isso no Rio de Janeiro, isso em 1921, data que ele se formou da formatura, né, do Plácido Olímpio de Oliveira, no curso de Direito. Além da advocacia, além de ter sido advogado, ele acabou sendo promotor público. Ele acabou trabalhando em 3 comarcas, né? A comarca de Mafra, a comarca de São Francisco e a comarca de Joinville. Ele trabalhou na comarca de Joinville de 1923 até 1928. Além dele ter sido advogado e promotor público durante um bom tempo, ele também foi escritor, até fez estudos, textos, né, de caráter histórico bem curiosos, bem interessantes, diga-se de passagem, era um bom historiador. E além de ter sido advogado, promotor público, escritor, historiador, o Plácido Olímpio de Oliveira, ele também foi empresário. Algo que eu acabei me esquecendo de mencionar na semana passada é que o Alexandre Chilem, além da empresa Joinvilense de Eletricidade, ele era proprietário de uma outra empresa geradora de eletricidade, que era a Empresa de Eletricidade Alexandre Chilem. Então, ele foi diretor-presidente da Empresa de Eletricidade Alexandre Chilem, e ele também foi diretor-presidente da Empressu. A Empressu nada mais era do que a empresa Joinvilense de Eletricidade. Então, em 1929, a empresa Joinvilense de Eletricidade passou a ter esse nome, a Empressu, até que em 1955 ela veio a ser comprada pela Celesc, né? Ela passou a ser uma empresa estatal. Até 55 ela foi uma empresa de caráter privado, tá? Bom, o Plácido Olímpio de Oliveira, ele também foi inspetor de ensino do Ministério da Educação e Cultura, né? E ele foi deputado estadual entre 1935 e 1937. Ele foi deputado federal de 15 de março de 1951 até 31 de janeiro de 1955. Bom, o mandato dele como deputado estadual ele não foi cumprido até o final, porque em 37 houve aquele golpe de Estado, que foi o golpe do Estado Novo do Getúlio Vargas. Então todas as assembleias legislativas estaduais elas acabaram sendo fechadas. E, obviamente, o nosso amigo Plácido, né, o rapaz alegre aqui da foto, né, mostrando de novo esse exemplo aqui de alegria, né? O nosso amigo Plácido, obviamente, ele acabou dançando, ele acabou sambando, ele acabou perdendo o cargo, né, de deputado estadual. Inclusive, ele foi eleito deputado estadual com uma quantidade muitíssimo expressiva de votos. Ele recebeu 35.583 votos, né, uma quantidade mais do que expressiva de votos que ele recebeu. Na época, ele era filiado ao Partido Liberal Catarinense, né? Inclusive, ele foi ele foi presidente do diretório municipal, do diretório joinvilense do Partido Liberal Catarinense. E ele participou daquele golpe de Estado de 1930, que levou o Getúlio ao poder. Inclusive, ele foi chefe, ele acabou liderando uma tropa que acabou tomando de assalto o 13º Batalhão de Caçadores. O 13º Batalhão de Caçadores, para quem não sabe, é o atual 62BI, 62º Batalhão de Infantaria. E essas tropas lideradas pelo nosso amigo Plácido, pelo rapaz alegre ali da foto, elas não só tomaram de assalto o então 13BC, como eles acabaram tomando de assalto a Prefeitura de São Francisco e a Prefeitura de Paraty. Paraty, que hoje é Araquari, né?
Bom, o Plácido Olímpio de Oliveira também ele era maçom. Inclusive, o Plácido Olímpio de Oliveira, ele é patrono da academia número 9, da cadeira número 9 da Academia Catarinense de Letras Maçônicas. Sim, existe isso, por incrível que pareça. E além dessa rua do Bucarém, sobre a qual eu estou comentando hoje, ele também, por incrível que pareça, existe uma segunda rua, só que no bairro Anita Garibaldi, que leva o nome dele, né? Então existem duas ruas em Joinville que levam o nome de Rua Doutor Plácido Olímpio de Oliveira. Essa rua, obviamente, essa rua conhecidíssima do Bucarém, e essa segunda rua, que poucos conhecem, no Anita Garibaldi. E como é sabido, ele também dá nome a uma escola, no Boa Vista, caso eu não esteja enganado. Me corrijam caso eu esteja enganado. Né? E o Plácido Olímpio de Oliveira, ele tentou, ele até foi candidato a senador em 1945, e embora ele tenha recebido mais de 62 mil votos, uma quantidade até gigantesca de votos, por incrível que pareça, ele não foi eleito senador. Né? Então, de nada valendo esses 62 mil votos que ele recebeu lá em 1945. Né? Bom, deixa eu ver se eu estou me esquecendo alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Bom, eu acho, a princípio... sim, eu já estava me esquecendo, uma informação importante. Ele foi prefeito de Joinville de 1930 até 1933. Uma outra informação também que eu já estava me esquecendo, tá? É que ele foi governador interino de Santa Catarina por diversas vezes, no período entre 1933 e 1935. Então, ele foi prefeito de Joinville, repetindo, ele foi prefeito de Joinville de 30 até 1933 e foi várias vezes governador interino de Santa Catarina entre 1933 e 1935. Outra coisa, né, uma curiosidade, um fato bem curioso. Sim, ele foi secretário estadual de Justiça Interior de 19 de abril de 1932 até 29 de abril de 1935, né? E outra coisa que eu estava me esquecendo, na época que ele foi prefeito de Joinville, ele foi autor de uma lei, a lei de número 29, uma proposta de lei, na verdade não era nem uma lei, era uma proposta de lei que determinava o seguinte, que todos os moradores de Joinville que tivessem ligação com a rede de abastecimento de água da cidade, eles teriam a obrigação de ter hidrômetros. Esse hidrômetro ele seria cedido de maneira gratuita pela prefeitura. Então, obviamente, isso pegou muito... Assim, a prefeitura ela cederia o hidrômetro para a pessoa. Ok. Só que a pessoa, esse morador, né, que receberia o hidrômetro da prefeitura, a manutenção do hidrômetro teria que ser por conta dessa pessoa. Então, te vira, meu nego, né? A prefeitura daria o hidrômetro para a pessoa, só que a pessoa ela teria que fazer a manutenção por conta própria. E aquele negócio, né? Falou em tirar dinheiro do bolso, todo mundo faz cara feia, né? Todo mundo fica de cara amarrada. E, obviamente, essa proposta de lei, né? A proposta de lei de número 29, de 1932, ela acabou não passando, né? Ficou só na ideia. Assim, como deputado federal, naquele período que eu mencionei, de 51 até 55, ele foi, o Plácido Olímpio de Oliveira foi contrário à extinção do Instituto Nacional do Mate, né? Por um motivo óbvio, a família dele era uma família de ervateiros, né? de empresários do ramo da erva mate. E em 1953 ele entrou com uma proposta, um projeto, que criaria o Fundo Nacional de Eletricidade. Então, de certa maneira, o Plácido Olímpio de Oliveira ele foi um dos pioneiros, um dos idealizadores do que hoje é a Eletrobras, a conhecida estatal que explora a eletricidade, né? A Eletrobras. Né? De certa maneira, foi um dos idealizadores dessa empresa. Bom, pessoal, como esse vídeo está interminável, vou ficando por aqui. Mais uma vez, obrigado por me aturar mais uma semana, obrigado pelo carinho, pela paciência de vocês. Até a semana que vem, como sempre, tradicionalmente, fui!